Gente, boa noite para quem eu não cumprimentei ainda de perto, né? E a gente vai começar hoje a gente vai ter a primeira de 3 conversas hoje e nos próximos 2 domingos, né? A respeito do livro do profeta Joel. A gente vai ver histórias diferentes, histórias que não são muito comuns, mas que nos nossos dias estão começando a ficar, né? Histórias de juízo de Deus. Além disso, a gente vai ver um profeta preocupado com o seu povo, a gente vai ver um Deus muito preocupado com o seu povo, a misericórdia do nosso Deus com o seu povo da época, na época passada e na época futura. Falando em época passada, quando eu estava no colégio, eu estava no Objetivo aqui em Ribeirão Preto, e eu sempre fui muito bom de nota. Muito bom, né, amor? Isso aí não tem o que falar, né, amor? Isso aí não tem o que falar, não. Sempre fui muito bom de nota. Ali, dos 7,5 para cima, assim, sabe? E eu lembro que quando a gente entrou no terceiro colegial, o Objetivo era ali na Rua São José, atrás da igreja, acho que ainda é lá. E quando a gente entrou no terceiro colegial, o diretor da unidade, o Paulão, lembra do Paulão? Ele chamou a gente numa das conversas que a gente teve logo no começo do ano, né? Ele disse assim, todo carinhoso, né, com o meu apelido sempre, né? Que eu não preciso repetir para vocês qual era o meu apelido na época, quem sabe. Quem não sabe faz um apelido. Ele disse assim, Fubá, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez eu falo, de gente esperta, muito esperta, assim, muito rápido, né? Fubá. Ele disse o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, até hoje você foi muito bem, eu era bolsista lá no Objetivo. Ele falou, até hoje você foi muito bem, mas eu quero te alertar por uma coisa, a partir de agora as coisas vão apertar nesse ano, porque você vai perceber que as provas daqui para frente serão muito mais difíceis. De fato, o terceiro colegial no Objetivo, a gente fazia junto com o pessoal do cursinho as aulas. E para você ter ideia, a prova de fechamento bimestral, na época era assim, não sei como é que é hoje, mas a prova de fechamento bimestral era um simulado da FUVEST que a gente fazia junto com o pessoal do cursinho. Então era difícil mesmo. E aí quando essas provas vieram, eu lembrei do Paulão falando que as provas realmente seriam difíceis. Mas o fechamento era um simulado da FUVEST. E aí quando veio a FUVEST mesmo no final de ano, naquela época a FUVEST a gente fazia em duas etapas, 2 dias diferentes. Eu achei que o Paulão estava falando daquela prova então, porque aquela foi bem mais difícil. Até que chegou a prova de física da segunda fase da FUVEST. Eu me lembro que eu sabia bem assim o meu nome na prova e alguma vaga lembrança de algumas coisas que eu preenchi naquela prova da segunda fase, prova aberta, né? Na segunda fase de física, então eu pensei, acho que era disso que o Paulão estava falando. Até que quando eu entrei na faculdade, vieram as primeiras provas de genética, e se eu pudesse encontrar o Paulão hoje, eu diria assim, Paulão, eu vou te falar uma coisa, quando você me falou daquelas provas, lá no passado, eu achei que você estava falando só daquelas provas ali daquele ano, mas até hoje a gente tem provas na vida da gente que, como eu queria que a preocupação da minha vida fosse só as provas do bimestre, do fechamento do bimestre do terceiro colegial. Sabe o que o Paulão fez há 22 anos atrás? Ele deu uma profetada. A profecia tem, na maioria das profecias na Bíblia, tem aquela regra de cumprimento e não cumprimento. É uma regra onde a profecia se cumpre ali pontualmente
e depois de um certo tempo talvez ela se cumpra um pedaço, mas lá no futuro vai ter um cumprimento final daquilo que o profeta disse. Foi mais ou menos isso que Paulão fez, guardadas as devidas regras de proporção e obviamente de importância, né? Mas é mais ou menos isso que Joel vai fazer. E o livro de Joel, a gente vai dividir em 3 conversas, e cada uma dessas conversas nós vamos falar a respeito de um juízo de Deus. E vocês vão ver que a gente vai começar falando de um juízo, e de repente, quando a gente vai lendo o livro, parece que ele muda de tamanho. E parece que não é mais daquilo que Joel estava falando, mas agora é de alguma coisa um pouco maior que aconteceria depois. E aí, conforme a gente vai lendo, de repente, aquele depois já não é mais aquilo, mas ele já está falando de uma coisa maior ainda. É como se, sabe quando a gente dá um grito e vem o eco, e o eco ele espalha mais do que o primeiro grito? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Joel, o nome Joel significa Yahvé é Deus. Yahvé é Deus. O autor do livro Joel, a gente tem pouca informação mesmo sobre ele, né? Até os livros de apoio que eu consultei, pouca coisa se sabe mesmo dele. A única coisa que se tem certeza mesmo do Joel é que ele era filho de Petuel, porque ele disse isso no primeiro versículo. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Se ele era sacerdote também, se ele... Bom, ele recebeu uma profecia, então de fato profeta ele foi, mas se ele participava de uma certa liderança no povo, não se sabe nem a época em que isso foi escrito, em que o livro foi escrito. Ele traz muitas referências a Jerusalém e ao templo, o que sugere que ele talvez fosse um habitante de Jerusalém, mas isso é só uma sugestão, né? E as suas referências e conhecimento das práticas sacerdotais também sugerem que ele tenha algum conhecimento, não sei, mas não dá para saber se ele era sacerdote ou não. A única coisa que a gente sabe é que profeta ele era, porque ele fez uma profecia, ele recebeu uma profecia que todos nós aguardamos esse cumprimento. E a gente vai ver principalmente na terceira conversa a respeito de Joel. Como eu falei, é um livro que traz pouca referência para a gente tentar colocar ele em alguma data, por uma data mais ou menos, pelo menos aproximada do livro de Joel. Difícil definição. A causa da profecia, a primeira causa da profecia foi uma praga de gafanhotos, que é o que a gente vai ver aí no primeiro capítulo do livro. Acontece que essa praga de gafanhotos não apareceu nos livros dos reis ou nos livros das crônicas. Então, muito difícil posicionar o livro de Joel levando em consideração essa praga de gafanhotos, porque ela não apareceu nos outros livros. Porque quando aparece, fala, no reinado do rei fulano de tal, veio a praga dos gafanhotos, aí talvez você faria, deve ser disso aí que o Joel estava falando, mas não apareceu. E aí ficou difícil datar. Os estudiosos às vezes usam algumas evidências internas e externas do livro para fazer essa datação. Mas mesmo as internas também não tem muita conclusão, porque, por exemplo, ele não fala a respeito de um rei. Quem era o rei? Como outros profetas dizem, eu sou profeta, falando de tal, que eu estou no reinado, durante o reinado do rei e tal. O Joel não falou. Ele não falou quem que estava reinando. Isso talvez, tem algumas pessoas que sugerem então o período do rei Joás, enquanto ele estava na tutela do sacerdote Joiada. Lembra que Joás é aquele rei que assumiu o trono com 7 anos de idade, e mesmo assim ele foi tutelado pelo sacerdote Joiada, mas também é só uma suposição, né? Não há referência nenhuma a rei. Aparentemente, com certeza, obviamente tinha líderes, né, no país, independente do rei ou não,
Mas se os líderes eram sacerdotes ou outro tipo de líder, então menos ainda dá para datar, porque depois do exílio eles não tinham mais rei também, e aí vai saber de quando que é esse livro de Joel. Muita gente coloca esse livro de Joel durante o reinado de Joás, mas não dá para a gente ter certeza absoluta disso. Em relação aos inimigos também, às vezes dentro de um contexto de guerra de Israel, dá para posicionar mais ou menos qual era a época em que o livro foi escrito, mas também o livro traz inimigos, por exemplo, como o Egito. O Egito é inimigo de Israel desde que o mundo é mundo praticamente. Então desde antes do povo ser organizado, o Egito é inimigo de Israel. Então assim, muito difícil, né, posicionar por conta disso. Existe uma citação do profeta Obadias, no capítulo 2, versículo 33, versículo de Obadias 17, depois eu posso disponibilizar para vocês o PDF, mas se vocês abrirem Obadias 17, façam a leitura desse versículo, por gentileza. Obadias, versículo 17. Mas no Monte Sião estarão os que escaparão. Ele será santo e a descendente de Jacó possuirá a sua herança. Então, aí Joel, no capítulo 2, versículo 32, ele usa umas palavras bem parecidas, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Parece uma citação daquilo que Obadias tinha escrito, mas também não dá para ter certeza que é uma citação de Obadias. Enfim, não dá para posicionar o livro de Joel no tempo. O que não muda de forma alguma a mensagem do livro. Isso não. Tá bom? Os temas de Joel. A gente tem temas: juízo de Deus. E a gente vai ver 3 juízos, e as nossas conversas hoje, no próximo domingo e no outro, cada dia vai ser a respeito de um desses juízos. E eles vão aumentando a sua amplitude. O primeiro deles são os gafanhotos, que a gente vai ver no primeiro capítulo. O segundo é um exército que vem do norte, inimigo, e aí os gafanhotos crescem bastante de tamanho. E o terceiro deles, aquilo que Joel chama do dia do Senhor, o juízo sobre as nações. Outro tema é a esperança no Senhor através do arrependimento. A gente vai ver o próprio Senhor, através da boca do profeta, chamando o povo a um arrependimento. E o terceiro tema, a misericórdia de Deus para com Israel no dia do Senhor, e aí essa é a última conversa nossa. Como eu falei, antes da gente entrar mesmo no primeiro capítulo do livro, o desenvolvimento desse livro, a gente vai ver a profecia de Joel ecoando em 3 amplitudes diferentes, e é nesse caminho de desenvolvimento que a gente vai direcionar as nossas conversas. A primeira profecia falando a respeito da praga dos gafanhotos que destruíram Israel, destruíram as plantações, destruíram a economia, destruíram a alegria do povo de Israel. A segunda, quando de repente a gente vai caminhando pelo capítulo 2 e falando ainda desses gafanhotos, só que eles cresceram muito, e eles são enormes, os dentes são enormes, e aí dá a entender que já não são apenas bichos, mas são exércitos vindos do norte mesmo, e a gente vai posicionar isso historicamente. E na terceira conversa, não só um exército ou 2 vindos do norte, mas vários exércitos sitiando Israel, e aí o Senhor aparece na presença física e liberta Israel de todos os seus, livra Israel de todos os seus inimigos e traz a paz de novo para Israel. Esse é o dia do Senhor, a nossa conversa do capítulo 3.
Toda vez que a gente fala sobre juízo, dá a entender, a ideia é algo está sendo julgado mesmo, por isso juízo. Quando a gente diz assim, o juízo de Deus vindo sobre Israel, Deus está julgando as atitudes de Israel, Deus está julgando o povo de Israel por atitudes contrárias à sua vontade, e aí vem o seu juízo, vem o seu julgamento, vem a sua demonstração de ira, a sua demonstração de que não conforme, não concorda com aquilo que o povo está vivendo. Então isso é que é o juízo, quando a gente fala sobre de juízo de Deus. E o primeiro desses juízos a gente vai ler no capítulo 1 e a partir do versículo 2. Joel, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ouçam isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, e o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, e o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. É muito gafanhoto, é muito tipo de gafanhoto, é muito gafanhoto bravo. Você sabia que tinha gafanhoto desse jeito? Sabia disso aí? O cortador, o peregrino, o devastador e o devorador. Um pior que o outro, não parece? Um pior que o outro. Agora, esse é o primeiro porquê do livro de Joel. Esse primeiro julgamento de Deus, esse primeiro juízo de Deus. Deus enviou gafanhotos, nuvem de gafanhotos, muito gafanhoto lá para o povo de Israel, que acabou com muita coisa que a gente vai ler nesse capítulo 1. Agora, é impossível não lembrar, né? Quando eu estava lendo esse capítulo 1, eu lembrei da história dos gafanhotos. Estava vindo aqui para o Brasil, não teve isso aí também? Não teve? Estava na Argentina, estava vindo, não teve? É impossível não lembrar, não é? Os gafanhotos lá estavam com a praga, não sei o que, aí diz que os gafanhotos se converteram ao Senhor, né? Se arrependeram, aí Deus livrou eles do Brasil, não é um negócio assim? Para não vir para o Brasil, né? Foi um livramento que os gafanhotos receberam do Senhor, né? Mas né, teve a história mesmo desses gafanhotos. Agora, olha isso aqui. Primeira coisa que a gente vai levar em consideração nisso que a gente leu é o caráter incomum desse juízo. É como se o Joel estivesse dizendo assim, pessoal mais velho, vocês já viram alguma coisa tão devastadora quanto isso que passou por aqui? Esses gafanhotos? Vocês já viram alguma coisa tão devastadora? Não. O pessoal da nossa geração, vocês já souberam de alguma coisa tão devastadora? Não. Então, o que ele está dizendo é que esse juízo de Deus é algo incomum, é algo que só pode ter vindo da parte de Deus, não é algo que acontece todo dia. Não se teve notícia no passado de algo assim, e é algo que precisa ser marcante para que nas próximas gerações, quando elas ouvirem falar sobre isso que aconteceu, elas têm que se lembrar do Deus que trouxe isso, esse juízo sobre o povo de Israel, o povo de Judá, aqui no caso, o reino de Judá. O caráter incomum, o caráter único desse juízo. Ele pergunta no versículo 2: anciãos, já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? A resposta retórica que Joel deve ter recebido é: não, nunca aconteceu algo assim. Então, a partir de agora, que isso que aconteceu nessa terra seja um marco para as próximas gerações, para que as pessoas se lembrem de temer a Deus. Temer a Deus. Existe uma corrente por aí a respeito desse temer a Deus. Toda hora estou falando dos nossos dias de hoje. Vocês já devem ter ouvido alguém dizendo assim: temer a Deus não é ter medo de Deus, não, é respeitar a Deus, é obedecer a Deus.
quase, a pessoa é tão romântica, porque quase que assim, é conversar de pertinho com Deus, é temer. Temer a Deus, meu amigo, temer a Deus, meu amigo, meu irmão. Um dia eu vou virar para essa cama e falar assim: você que está em casa, mas eu não vou fazer isso não. Temer a Deus não é ter respeito por Deus. Respeito você tem com seu pai e com a sua mãe, e com todo mundo. A Deus você tem que ter medo mesmo, é medo do que pode acontecer se você se desviar dos caminhos. É medo do que pode acontecer quando ele decidir que vai trazer a ira de Deus, a ira dele sobre essa terra. É medo do que pode acontecer se um dia você vira as costas dele, por exemplo. É medo do que poderia acontecer se você não fosse eleito. Ter medo de Deus. É medo do que pode acontecer se ele resolver julgar o seu pecado nessa vida. Medo. Um dos juízos de Deus que trouxe medo para o povo foi, lembra da história de Ananias e Safira? No comecinho da igreja teve um casal que vendeu um terreno por, sei lá, 100 mil, estou chutando agora o valor, e eles chegaram para Pedro e deram 50 mil como oferta, e disseram que o valor do terreno tinha sido 50 mil. Ora as bolas, você vendeu o terreno pelo preço que você quis, você oferta quanto você quer. Agora não vem falar que você está pegando todo o dinheiro e está ofertando tudo só para dizer que está trazendo tudo. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser, você oferta o quanto você quiser, não tem erro nenhum não ofertar tudo, isso não é pecado. Agora, não parece que não foi essa a atitude daquele casal, né, Ananias e Safira. E então quando Pedro pergunta para Ananias assim: pô, foi por esse valor que você vendeu o terreno? O Ananias falou assim: foi por esse valor. Assim, sabe? Aí ele falou: não foi por esse valor não. Por que você está mentindo com o Espírito Santo? Sabe o que aconteceu com Ananias? Lembra o que aconteceu com ele? Na hora, na frente de todo mundo, na frente de toda a igreja, na frente de quem quisesse ver, caiu duro, morreu. Sabe por quê? Porque mentiu. Imagina se Deus julgasse dessa forma hoje cada um de nós, cada vez que alguém mentisse. E aí dali a pouco chegou a esposa do Ananias, falou: Safira, foi por esse preço que vocês venderam o terreno? Foi. Sabe o que aconteceu com ela? Caiu dura. Esse pessoal que está chegando aí na porta acabou de levar seu marido, agora eles vão levar você também. Caiu dura. E a reação disso, o final da história, sabe o que foi? Todos daquela cidade temeram, mas não é temer de ter respeito não, tiveram medo do Senhor. Você acha que mais alguém mentiu a respeito da sua oferta? Naqueles dias, pelo menos, eu acho que não. Eu acho que não. É ter medo. É isso que o profeta está falando para o povo de Israel. Que isso seja um marco na história de Israel, na história do reino de Judá, para que as próximas gerações tenham medo de Deus. Não apenas os povos em volta. Eu me lembro de quando os filisteus roubaram a arca de Israel, lá no começo do livro de Samuel. Os filisteus roubaram a arca de Israel, e aí eles colocaram a arca na frente do Deus deles. Eu não lembro o nome do Deus deles. Vai, Natan! Historiador. Eu não lembro o nome do Deus deles, mas assim, colocou a arca na frente do Deus deles. Aí no outro dia, quando eles acordaram, o Deus deles estava caído, prostrado diante da arca. E aí eles falaram: bateu um vento, né? Derrubou a estátua, o vento. Aí levantaram o Deus deles. No outro dia, o Deus também estava de novo prostrado, só que estava com a cabeça arrancada na frente da arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. E aí sabe o que os filisteus sentiram? Sentiram medo, porque eles lembraram do Deus que tirou Israel lá do Egito. E como que Deus zombou dos egípcios quando tirou Israel de lá. Isso foi um marco na história de Israel. Os povos em volta de Israel tinham medo de Israel, não pelo seu arsenal bélico, mas tinham medo do Deus de Israel. Do Deus de Israel. Só que Israel não tinha medo do seu Deus. Os povos em volta temiam o Deus de Israel, mas Israel tinha perdido medo. Tinha perdido medo.
pergunta que fica para nós é: como está o nosso medo de Deus? Como está o seu medo em relação a Deus? O seu temor? No seu escondido, aonde os olhos dos homens não chegam, como é que está o seu medo? Deus já demonstrou muito juízo sobre essa terra, e graças a Deus a sua misericórdia paira sobre nós toda manhã, e se renova sobre nós toda manhã. E graças a Deus que os nossos pecados já estão lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro. Porque se dependesse de nós, a ira de Deus pairaria sobre nós também. E aí você ia entender o que é ter medo. Os 4 gafanhotos, os 4 tipos de gafanhotos, só para constar, eu vi alguns pesquisadores fazendo relação desses gafanhotos com povos inimigos de Israel. Na sequência, né? Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, até que depois de Roma Israel foi, Jerusalém foi destruída, Israel ficou sem terras, né? Até o meio do século passado, enfim. Essa é só uma relação, não dá para cravar isso, né? Dá para cravar que são gafanhotos que chegaram para acabar com o país. E Joel está dizendo que isso veio não apenas do mundo reino animal, mas foi Deus que enviou para que o povo voltasse os seus caminhos ao Senhor. Joel, agora a partir do versículo 5, ele vai falar a respeito desse julgamento de Deus nas diversas camadas sociais. Ele vai dizer assim: Israel, esse juízo que Deus está mandando sobre nós, ninguém vai ficar de fora. Ninguém. Isso vai afetar todo mundo. Vai afetar todas as camadas sociais, todos os níveis, todo mundo. Ele começa falando no versículo 5 a respeito dos bêbados, ou aqueles que apreciavam o fruto das vinhas de Israel. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de lioa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Vocês viram no versículo 6 como parece que o gafanhoto já começou a aumentar de tamanho? Uma nação poderosa e inumerável, ele está falando dos gafanhotos, mas olha como vai aumentando de tamanho. Invadiu a minha terra e seus dentes são dentes de leão. Já pensou um gafanhotão assim? Suas presas são de leoa. Bêbados, chorem. Aqueles que apreciam um bom vinho, chorem, porque vocês não o terão mais. Versículo 8: Pranteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo seu noivo. Aquela virgem que quase chegou ao seu casamento, mas agora teve seu noivo tirado dela. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. E mais o versículo 12: a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo secaram.
secou-se mais ainda a alegria dos homens. Que destruição, que coisa devastadora. Apreciadores de vinho, fazendeiros, agricultores, a base da economia daquela época e de todos os tempos, até hoje assim. Toda a alimentação destruída. E agora ele vira para os sacerdotes e encerra esse conclame ao choro de todas as camadas sociais. Sacerdotes, versículo 13: ponham veste de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Não tinha grupo de risco aqui. Não tinha assintomático. Não ficou ninguém assintomático. Ninguém. Todo Israel sofreu por esse julgamento. Todo Israel sofreu. Não existia, como na peste que nós enfrentamos hoje, um grupo de 85% das pessoas que nem percebem a praga. Todo Israel sofreu. Todo o reino de Judá. Quando eu falo Israel, é só uma conversa com o reino de Judá. Todo o reino de Judá sofreu com essa praga. Versículo 14, a gente vê um conclame que dá vontade de ter participado do povo nessas épocas assim, e dá um pouco de tristeza por saber que na nossa geração a gente não vai ver uma nação assim, mas um dia nós veremos todas elas. Versículo 14, ele dizendo ainda aos profetas, né? Profetas, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Bendita a nação que tinha a oportunidade de, reunida, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Reúnam todos os habitantes do país. Que privilégio poder reunir uma nação, mesmo no meio de uma amargura, mesmo no meio da dor, mas reunir uma nação para que as vestes sejam rasgadas, ou como ele mesmo disse nos versículos para frente que a gente vai ler, não apenas as vestes, mas rasguem o coração de vocês e busquem ao Senhor. E quando ele diz decretem um jejum santo, é uma busca e um arrependimento intenso, um arrependimento e uma busca intensa por misericórdia do Senhor, porque a peste foi devastadora. É impossível não associar isso que nós estamos vendo com os dias que nós estamos vivendo. A peste não foi tão devastadora nos nossos dias. As pessoas já se esqueceram um pouco de Deus de novo. A gente sempre ora para que de alguma forma o nome do Senhor seja glorificado em tudo, mesmo nessa situação dos dias de hoje. Mas isso só acontece até o dia que alguém levanta sua mão e diz que achou uma vacina. E já não há mais necessidade nenhuma de decretar uma reunião para clamor e busca do Senhor, porque já se tem a cura. Bem-aventurada a nação de Israel, que tinha
naquela época e até hoje. Isso ainda vai voltar, a gente vai ver no capítulo 3. Essa oportunidade de como nação buscar e receber a misericórdia do Senhor. Final do capítulo 1. Depois de dizer do sofrimento de todas as camadas sociais, depois de clamar aos sacerdotes que chamem todo o povo para uma reunião de jejum e busca das misericórdias do Senhor, Joel diz assim no versículo 15: Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? É como se Joel estivesse dizendo, olhando para o povo, dizendo assim: vocês acham que está difícil hoje? Por conta dessa praga dos gafanhotos? Vocês acham que está difícil hoje? Ah, aquele dia, o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. E Ele vem com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Vocês estão presenciando uma devastação. Vocês estão presenciando aquilo que Deus pode fazer. Mas vai chegar um dia no futuro, que vocês vão entender o que é de fato uma devastação, o que Deus pode fazer. Vocês vão entender o que é a ira de Deus. E graças a Deus, que essa ira de Deus não vai cair sobre Israel. Ah, aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Versículo 19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Não só os homens de Judá, mas toda a natureza, os animais, todos sofreram as consequências desse juízo de Deus que veio sobre o povo. E a resposta de Joel é: a ti, Senhor, eu clamo. A ti, Senhor, eu clamo. Que essa também seja a resposta permanente dos nossos corações. A ti, Senhor, eu clamo. Porque impressionante como o nosso coração pecador tem uma tendência de se esquecer dos julgamentos que Deus traz sobre essa terra. E se esquecer do julgamento maior que um dia virá sobre essa terra. E se esquecer que o nosso Deus tudo vê, tudo sabe, tudo acompanha, todos os passos da nossa vida. Então nós nos esquecemos de temer ao Senhor. A ti, Senhor, eu clamo. Diante da devastação, essa foi a resposta do profeta. A ti, Senhor, eu clamo. Não só a resposta dele, mas um convite a toda a nação, através dos sacerdotes, para que clamassem ao Senhor, todos eles, por misericórdia do Senhor. A partir do capítulo 2, no versículo 1, a gente lê assim: toquem a trombeta em Sião. Sião é Jerusalém, no monte de Jerusalém. Deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, ele está próximo. E nesse capítulo 2 ele vai aumentar bem o tamanho dos gafanhotos. Ele vai falar sobre um outro juízo,
que ainda não chegou sobre Israel. E a gente vai ver alguma resposta do Senhor sobre as palavras do profeta Joel. E a gente vai ver o quão bom é, como é bom termos a oportunidade de, ainda nos nossos dias, dizermos como o profeta disse: a Ti, Senhor, eu clamo. Eu gostaria que essa sequência de Joel trouxesse para os nossos corações, devolvesse aos nossos corações o temor ao Senhor. O temor de que só Ele é Deus, só Ele é soberano, só Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Ele tem controle sobre tudo aquilo que é medo para nós. E que nos leva a dobrar os nossos joelhos diante dele. Que essas conversas sirvam para reavivar nos nossos corações esse clamor demonstrado pelo profeta Joel no versículo 19: a Ti, Senhor, eu clamo, e a mais ninguém. Que a gente sejamos desafiados e tenhamos devolvido aos nossos corações o medo, o temor ao Senhor. Como isso falta para a nossa geração. Amém.